Bem-vindo ao Café com Cavanha. Estamos com Marcelo Galto, especialista em petróleo, gás e energia, química industrial, técnico de operações em petróleo. Nosso tema é o refino estatal ou privado pelo mundo. O tema certamente estará nas discussões no Brasil nos próximos meses e anos, incluindo ser estatal ou não, competitividade e outros temas correlatos. Boa tarde, Marcelo Galto. Boa tarde, Cavanha, tudo bom? Prazer novamente estar aqui contigo, conversando sobre os temas relativos à nossa indústria de óleo e gás. Prazer é meu, Marcelo, obrigado. Refino na América Latina parece mais estatal do que privado, e na Ásia, Europa e América do Norte, ao contrário, parece mais privado do que estatal. Qual é a lógica que sustenta isso? Interessante questão, Cavanha. Isso tem muito a ver com a história de cada continente, com a história de cada país. Na América Latina, em especial, a gente foi colonizado por espanhóis e portugueses que dividiram as regiões em colônias, e isso desde o início, de certa forma, fez criar, depois que as colônias ficaram independentes, essa questão mais nacionalista contra a questão de investimento privado, eu acho que ainda ficou um pouco do sentimento do colonizador, né, enraizado nas questões. E quando a gente olha para a própria história do Brasil, desde a década de 30, quando o primeiro poço em Lobato foi em 38, encontrou petróleo, esse assunto ele já é fomentado, né? Quando a gente olha na América Latina, isso até hoje é latente. Na história do Brasil tem livros interessantes, eu queria deixar aqui a oportunidade para os colegas. A Batalha do Petróleo Brasileiro, Mário Vitor, um livro antigo, ele normalmente se encontra em sebo, mas ele retrata bem os bastidores da década de 30 até a criação da Petrobras, como é que isso aconteceu, né? Como foi esse embate. Interessante é que a abordagem do livro ela não é ideológica, é uma narrativa histórica realmente. Então eu gosto muito desse livro. Tem um contraponto ao monopólio, chama-se A Saga do Petróleo Brasileiro, não sei se você consegue enxergar aí, né? Carlos Eduardo Paes Barreto, ele foi um ferrenho crítico ao monopólio da Petrobras na indústria, ele foi superintendente da refinaria Capuava, ele foi depois superintendente do Polo Petroquímico de São Paulo. Então, esse assunto, de certa forma, Cavanha, ele faz parte da nossa história. E realmente, quando tu fala que nos outros continentes isso é diferente, isso realmente é diferente. Enquanto na América Latina, mais de 90% do refino de petróleo é estatal, na América do Norte é praticamente 100% privada, né? Não tem a refinaria estatal nos Estados Unidos, não tem, Canadá não tem, tem no México, né, alguma coisa, e o México ainda, ele é latino nessa questão, né? Quando a gente olha para a Ásia, a gente também enxerga a China, com aquela vertente comunista, faz com que metade do refino asiático seja estatal, pelo peso que a China tem, pelo tamanho dela. Os demais países, quando você olha, boa parte é privada, né? Coreia, que é um país desenvolvido, é privado. A Índia tem meio a meio, tem hoje refinarias privadas, tem refinaria estatal. Então, eu diria que na Ásia a gente tem meio a meio em função da China. Na parte Oceania, Austrália, Japão, privados totalmente. A África tem uma vertente estatal até pela história que a África também carrega em relação à colonização. Veja como isso tem alguma relação com a questão Estado, petróleo, poder, quem é que vai regir essa questão toda. E na Europa é praticamente tudo privado também, a gente não tem, salvo algumas exceções, né? O grande estatal europeu asiático é a Rússia, tem grandes hoje empresas que foram colocadas na bolsa, né? A gente tem a Gazprom, a gente como um grande exemplo de empresa que depois da queda do Muro de Berlim, fim da União Soviética, as grandes estatais daquela região acabaram colocando ações na bolsa, se modernizaram ao longo do tempo, né? Se tu me permite, eu vou puxar aqui um gráfico para a gente dar uma olhada nessa questão, Cavanha.
O refino mundial de petróleo, né? Qual é a nossa capacidade hoje? 100 milhões de barris. Concentrado aonde? Praticamente em Europa e Eurásia, Ásia e Pacífico e América do Norte. Quando a gente soma a capacidade de refino dessas regiões, a gente está falando aí em mais de 2/3 da capacidade de refino mundial concentradas na América do Norte, na Europa e Eurásia e na Ásia Pacífico. O Brasil tem uma capacidade de refino que representa mais ou menos 2% da capacidade mundial. O nosso parque, apesar de pequeno em relação ao mundo, é o maior da América Latina, então isso é bem significativo. A gente tem fatores de utilização do parque de refino que variam de acordo com a região, de acordo com a idade das refinarias, de acordo com o mercado consumidor. Quando a gente olha até o fator de utilização de refino na América Latina, ele é um dos mais baixos do mundo, né? Isso porque a gente tem refinarias antigas, porque a gente tem mercados muitas vezes em depressão econômica, e isso tudo faz muita diferença em relação ao mercado, como ele vai se comportar em utilização do parque de refino. Então, eu acho que eu te respondi mais ou menos a questão aí de como é que funciona isso no mundo, né, de estatal, privado. Certo. Deixa eu voltar aqui. Uma coisa interessante é o seguinte, né? Os países ocidentais eram muito consumidores, quer dizer, o óleo vinha muito do Oriente Médio, etc. E agora, os Estados Unidos crescendo, o Brasil, se Deus quiser, também crescendo, passa a ser ao contrário, quer dizer, a China começa a consumir muito, né? E os ocidentais começam a exportar para lá, né? Então, essa mudança, como é que você enxerga isso? Essa mudança ela já tem algum tempo, né, Cavanha? Principalmente em relação à América, né? Vamos dizer assim, que hoje é um polo surpreendentemente exportador, como os Estados Unidos, de grande consumidor de petróleo, ele ainda é grande consumidor, mas também hoje é um grande exportador, né? A dinâmica do mercado americano ela é muito grande, no sentido que ele importa uma grande quantidade de petróleo, mas ele também exporta, assim como ele importa derivados, ele também exporta derivados, né? Então, é uma dinâmica bastante significativa. Se me permite, eu tenho um mapinha que mostra essa questão, para a gente discutir melhor, tá? Ok, aqui eu tenho a produção versus consumo de petróleo, né? As barrinhas verdes mostram a produção, as vermelhas o consumo. Então, onde é que está a maior produção de petróleo no mundo? Estados Unidos, América do Norte, basicamente a gente pode falar que é Estados Unidos, em que produção e consumo são muito próximas. A barrinha vermelha já foi historicamente muito maior na América do Norte do que a verde. Então está havendo uma inversão. Os Estados Unidos são grandes produtores e em breve serão exportadores líquidos, quer dizer, vai sobrar petróleo nos Estados Unidos. A gente tem também como grande produtor o Oriente Médio, todo mundo conhece a história aí como Arábia Saudita, Iraque, Kuwait, aqueles países que são os grandes exportadores. Tem a comunidade de estados independentes, que nesse meu gráfico aparece como CIS, na verdade é a cisão da antiga União Soviética, então ali dentro está a Rússia, e todos os Azerbaijão, Turcomenistão, todos os que acabam em estão, né? Eles estão naquela comunidade de estados independentes, são grandes produtores de petróleo também, o peso maior é o da Rússia. E quem são os grandes consumidores, Cavanha? Historicamente, a Europa, né, é um grande consumidor de petróleo, muito mais do que ela tem capacidade de produzir, e a Ásia-Pacífico, muito puxada pela China. Veja a distância que eu tenho, o consumo de petróleo na Ásia-Pacífico de 35,8 milhões de barris dia, uma produção de 3,5. Então, eu estou falando de um desbalanço muito grande. Então, o fluxo de óleo e gás, hoje em dia, vai praticamente para a Ásia-Pacífico, e as rotas mais tradicionais são as rotas que vão para a Europa, e antigamente ia muito para os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão invertendo essa questão logística. Até bem pouco tempo atrás, Cavanha, era proibido você exportar petróleo nos Estados Unidos, tal era a dependência que eles tinham. E isso nos últimos anos foi quebrado. Hoje os Estados Unidos pode tanto importar quanto exportar petróleo, porque justamente está havendo essa tendência em função do tight oil e do shale gas lá, né, que tem revolucionado a indústria norte-americana. É interessante que você
colocou esse ponto da inversão, né, nos Estados Unidos. Agora, tanto o shale gas como o outro componente, eles são mais vamos chamar, não tem a parte pesada, né, não tem alguma parcela do produto. Então, eles têm que trocar mesmo, porque o refino deles também não está completamente adaptado, não é isso? Mas o refino deles é muito dinâmico, Cavanha. A gente está falando de um parque de refino de quase 20 milhões de barris, né? Pensa que no Brasil o nosso parque é de 2 milhões. Eles têm um parque 10 vezes maior. Eles têm mais de uma centena de refinarias enormes, refinarias pequenas, microdestilarias, quer dizer, é um parque muito dinâmico. Então, apesar deles, eles eram grandes compradores, inclusive, de petróleo venezuelano, que é um petróleo muito pesado, né? Tem parque de refino adaptado para petróleo pesado. A Petrobras teve por um tempo em Pasadena, que era uma refinaria que usava óleo pesado, e originalmente o projeto era para refinar óleo pesado da Bacia de Campos, né, naquela refinaria. Marcelo, e os fluxos logísticos de óleo e gás com os países da América Latina, Estados Unidos, Ásia? Você tem alguma coisa que possa mostrar sobre os fluxos? Claro, vamos dar uma olhada aqui então. Uma figura, né? Para a gente entender como é que esses fluxos funcionam, Cavanha. Que é a figura clássica, né, que mostra os grandes fluxos de petróleo. De onde é que sai hoje grande parte da exportação de petróleo? Sai justamente do Oriente Médio, né? A gente já fez um vídeo gravando sobre o Estreito de Hormuz, o famoso Estreito de Hormuz, por onde escoa uma quantidade imensa de petróleo e gás. Então, boa parte, a gente tem nessa figura aí, 19 milhões de barris se escoam por ali. Desses 19, vê que tem um fluxo muito grande saindo para a Ásia, principalmente para quem? A gente tem ali China, a gente tem ali Japão, a gente tem a Índia, que é um grande consumidor, a gente tem Coreia do Sul, quer dizer, tem uma série de mercados importantes, né, que vão para aquele lado. Essa rota que passava pelo Cabo da Boa Esperança, que vai em direção à América do Sul e aos Estados Unidos, ela já foi maior, né? Os Estados Unidos hoje importam menos, são menos dependentes do Oriente Médio, mas os fluxos tradicionais ainda são saindo do Oriente Médio em relação à Europa, às Américas e à Ásia. Ainda hoje é assim. O que vai acontecer nos próximos anos é que as setinhas que hoje vão para os Estados Unidos, elas vão sair de lá, né, como um grande exportador de petróleo para outras regiões, se espera. Os Estados Unidos consomem muito, mas também importam e exportam. Eles têm um déficit de petróleo ainda hoje de 2 milhões de barris, tá, entre consumo, em produção, importação e exportação. Mas eles têm, Cavanha, um superávit de derivados de 3 milhões de barris. Ou seja, no ponto de vista líquido, hoje os americanos estão ganhando dinheiro com isso, né? Eles têm 3 milhões de barris de exportação líquida de derivados por uma importação de petróleo líquida de 2. Então, está sobrando 1 milhão de derivado no mercado americano, e adivinha que boa parte desses derivados tem chegado no Brasil, né? O Brasil, 60% dos derivados que chegam hoje importados no Brasil vêm dos Estados Unidos. É o nosso grande parceiro, e é normal que seja pela proximidade, pela questão do preço que eles conseguem oferecer, justamente por questões que eles são muito mais competitivos do que a gente, a economia americana. Esse aqui é um balanço, Cavanha, de óleo. Eu tenho um para a gente olhar em gás. Então, um mais geralzão, que mostra o seguinte, ó, as grandes setas nesse gráfico é gás que sai da Rússia e permeia em toda a Europa, né? O grande pipeline que existe hoje é russo. Recentemente a Rússia fechou um acordo com a China, também vai escoar por gasoduto gás para a China. A gente também tem a Noruega como um grande produtor de gás, também jogando gás na Europa. A parte mais norte da África também joga alguma coisa de gás na Europa, mas o grande fluxo de gás, ele sai hoje da Rússia, como o grande exportador, isso gasoduto, né? Porque a gente tem uma modalidade que é GNL. O GNL também, ele faz parte da transição energética. O custo baixou a ponto de que você consegue botar gás hoje no navio,
que fazer esse gás e coloca em algum mercado que vai regaseificar e utilizar o gás. Quem são os grandes produtores dessa questão? A gente tem o Catar, né, uma península pequenininha no Oriente Médio, que produz em torno de 104 bilhões de metros cúbicos por ano. Para ter ideia, a Rússia ela exporta em torno de 230, 240 bilhões de metros cúbicos, quer dizer, o Catar é meia Rússia em termos de exportação, né? Isso é bem significativo. A Austrália vem crescendo muito, né, em torno de 90 bilhões, e vem crescendo essa curva, e não se surpreenda se os Estados Unidos em breve estiver encostando, né, porque o shale gas está fazendo com que eles investam muito em GNL, eles são aí o quarto maior exportador já do mundo, e em seguida eles vão estar beirando terceiro, segundo lugar, né. E os consumidores de GNL que a gente conhece, os mais tradicionais, é a China, o Japão e Coreia do Sul, né? O Japão é uma ilha, não teria como mandar gás por gasoduto para eles. Então, desde o acidente de Fukushima também, eles são grandes consumidores de gás, né, na economia japonesa. Então, a gente tem esses fluxos de gasodutos, eu diria, que é da Rússia para a Europa, de GNL saindo Austrália, Catar, Estados Unidos para a Ásia, né, Japão, Coreia do Sul e China. E quando a gente olha no petróleo, ainda é Oriente Médio, e no futuro a gente imagina que isso saia dos Estados Unidos em direção também aos continentes, porque eles vão se tornar exportador líquido de petróleo, e não só de derivados, né, Cavanha? Sim, voltando aqui. Espero que daqui a pouco a gente consiga pintar também o Brasil com uma cor de exportador, né, breve, tanto para gás como para... Gás é um desafio, né? A questão do gás é muito mais difícil no Brasil do que o petróleo. O petróleo a gente sabe que você vai colocar num navio aliviador e vai jogar esse petróleo tanto para o mercado brasileiro quanto para o mercado internacional. O nosso grande comprador hoje de petróleo é a China, né? Os chineses são uma economia muito grande, então boa parte do óleo que sai do pré-sal está indo para a China. 55%, se não me engano, da nossa produção exportada vai para a China. É bastante significativo. Interessante. O gás é mais difícil pelos investimentos, que não se sabe muito bem. E o próprio mercado, né, tem o novo mercado de gás, ele está amadurecendo. Então a gente não sabe quem fará os investimentos, né? Como é que vai ser? Você precisa ter demanda para jogar o gás no mercado brasileiro. E a gente vem de uma recessão, então a gente não tem demanda. Qual é a possibilidade de botar esse gás liquefeito e vender GNL, exportar GNL? Bom, tem algumas cartas na mesa. A Petrobras avalia, a Equinor avalia, a Shell avalia, todas as empresas que têm participação em gás no Brasil avaliam as possibilidades, né? Se vão construir gasodutos, se vão exportar como GNL, o que vai ser feito. Isso tem um custo, está sendo avaliado para ver qual é a melhor alternativa, né? Interessante que isso que você comentou da China, né? Ela está resguardando esses interesses, também investindo no Brasil, junto nos blocos exploratórios, no Compes, etc. E o Japão, lá na década de 70, 80, né, Barracuda, Caratinga e tal, ele fez um papel parecido com esse, semelhante, não é exatamente igual. Então, eles têm uma estratégia muito inteligente, né? Tem, e eu acho que os chineses estarão no refino brasileiro em breve. Eu acho que eles estarão em uma, ou quem sabe mais de uma refinaria, né? Eles estão aí no nosso IP estrategicamente, e eu não duvido que eles também estejam no refino. Verdade, tá certo. Bom, Marcelo, queria agradecer aí sua participação. Muito obrigado. Vou deixar você livre aí para os seus comentários. Um grande prazer, eu agradeço sempre essa oportunidade que eu venho de debater esses temas. O feedback a respeito do teu programa, a respeito das entrevistas que a gente comenta aqui é sempre sensacional. E eu só tenho a agradecer por essa oportunidade. Muito obrigado. É um prazer. Muito obrigado, Marcelo. Boa noite a todos. Valeu, boa noite.